amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também através da Claro Net e Coprel TV. Coprel TV em 35 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. A nossa saudação a todos vocês que gostam do mundo esportivo e que se ligam na TV Passo Fundo. Olha, o Passo Fundo, a equipe profissional, disputa a Copinha Tarcísio Flecha Negra e está indo muito bem na competição. Venceu no último final de semana ao Glória de Vacaria, partida única. O Glória que, aliás, foi integrante da Copa do Brasil e foi o grande vencedor da Copinha da temporada passada. Agora, a responsabilidade é do Passo Fundo, que enfrenta o Garibaldi em 2 ocasiões. No domingo que vem, 3 da tarde, lá no Vermelhão da Serra, e a sua presença é muito importante. Passo Fundo vencendo terá um resultado positivo, portanto, e nós esperamos que continue a sua trajetória rumo à classificação e ao título, porque com o título traz a Copa do Brasil para o Vermelhão da Serra em 2023, o que é importantíssimo. Passo Fundo está esquematizando realmente uma promoção para o próximo final de semana. Dupla Grenal. Olha, o Grêmio vai aos trancos e barrancos buscando a sua classificação. Batalha dos aflitos, será que volta de novo? É no próximo domingo. No final de semana, portanto, o Grêmio busca consolidar a sua classificação para a série principal do futebol brasileiro. E o Internacional, como uma grata surpresa, porque o pessoal não esperava que fosse render tanto e desenvolveu um belo trabalho sob o comando de Mano Menezes. O Internacional segue na vice-liderança e já garante a sua participação direta na Libertadores da América do próximo ano. E o coitado do Juventude não tem jeito. Falta pouco, matematicamente, mas já está fora do páreo e, consequentemente, vai para a Série B na próxima temporada. No programa de hoje, a participação do ícone do rádio passofundense, José Oitevim Gomes, o nosso querido JG. Um abração para você, JG. Fique completamente à vontade. Conosco também o pessoal da hípica do nosso amigo Osmar Tuasa. É o Centro Hípico Rubi. Eles estão aqui a postos e vão participar da primeira e segunda parte do programa. Nós dividimos a bancada com o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Tudo bem? Tudo bem, Jorge Antônio Guedes. Meus cumprimentos aos convidados que vão falar sobre o hipismo e sobre o grande evento que foi dos 92 anos da Brigada Militar em Passo Fundo. JG, esse ícone do Rádio Gaúcho, que eles têm a honra de estar participando conosco aqui mais uma vez, e temos certeza que muita coisa iremos aprender com o JG pela sua longa experiência no rádio. E a grande notícia para mim esse fim de semana, ligada ao futsal, foi a classificação do Atlântico de Erechim. Faltando 4 segundos na prorrogação, perdia por 1-0, conseguiu empatar e está classificado para as quartas de finais e vai enfrentar nada mais, nada menos que o bicampeão da Liga e campeão da Libertadores, o Cascavel. Será o próximo fim de semana na cidade de Erechim. Então, a CBF fora e o Atlântico classificado, buscando mais um título na Liga Nacional de Futsal, Sr. Jorge. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo e voltaremos já em seguidinha. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A
Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas e só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nós anunciamos aí a presença como convidado especial do programa de José Gomes, o nosso JG. Tudo bem com você, meu caríssimo? Lamentavelmente, o áudio de saudação do JG foi interrompido, mas a gente vai tentando e vai continuando. Estamos aqui na mesa com o Osmar Tuasa, que é o responsável pelo Centro Hípico Rubi e que traz consigo também o Rafael James, que é do Departamento de Divulgação do Centro Hípico, junto com o Alessandro Weber, que é o pai do Loreno. O Loreno é um menino de 8 anos. Lorenzo, errei o nome aí, desculpe, não é? A gente vai passando, mas aos poucos vai ajeitando as coisas, hein? Loreno, portanto, é o nome do menino. Lorenzo, né? Lorenzo Weber. Muito bem. E está conosco também a Isabela Marques, que é uma amazonas, aluna do Colégio Tiradentes de Passo Fundo. A esse respeito nós vamos falar já em seguidinha, tentando restabelecer o contato com o JG. Mas o JG já está aí? Está me ouvindo, meu querido? Estou te ouvindo, Jorge. O que você está achando aí dessa pleiade de convidados aqui no nosso programa, hein, Jota? Muito importante, porque o Tuasa, ele é um divulgador do hipismo regional, é um professor que ensina jovens, e olha, quando eu vejo um menino ou uma menina montada num cavalo, treinado por pessoas dedicadas ao hipismo, são crianças que poderão estar longe dos vícios de hoje da nossa juventude. Sem dúvida nenhuma, meu caro Jorge, e também Tuasa e a equipe, meus parabéns por esse convite, por essa pleiade de pessoas que são ligadas ao hipismo. Quem de nós, quando criança, não tínhamos o sonho de montar num cavalo? Quem de nós, quando crianças, ainda mais eu, natural de Uruguaiana, criado na Charqueada Oeste, ter o meu cavalo, juntamente com os meus irmãos, para nos fins de tarde, o pai chegar do frigorífico, encilhar o cavalo e dar umas voltas na vila com o meu pai e com o velho bairro de infância. Todos nós temos o sonho. O cavalo é o amigo do homem, o cavalo é o amigo do gaúcho, mas o cavalo é o amigo também de uma criança. Uma criança envolvida em hipismo, em esporte, é uma criança longe dos vícios que hoje dominam a nossa sociedade. Parabéns, Tuasa. Parabéns, Jorge Antônio, por essa oportunidade que você dá a esta equipe para falar com as nossas crianças. Ô, JG, feita essa bela saudação ao Tuasa, ao hipismo de Passo Fundo e região, eu quero passar para o futebol, porque tenho um conhecimento muito bom e tenho acompanhado de tudo.
Como é que tu está vendo esse momento do futebol brasileiro? Na Série B, o Grêmio se arrastando, o Inter surpreendendo, mas principalmente a volta da violência nos estádios, JG. Esses telefones de telemarketing que incomodam a gente uma barbaridade. Tem lei para protegê-los, mas parece que quanto mais leis, mais determinação criam para me proteger de um telemarketing chato, fora de hora, mas parece que eles são dedicados a nos encher o saco, como se diz na linguagem popular. Ô, JG, desculpe essa nossa parte. JG, repetindo a pergunta, como é que tu tá vendo o atual momento do futebol brasileiro? O Grêmio, o Série B, o Inter surpreendendo, mas principalmente a volta da violência aos estádios nesses últimos fins de semana. Olha, a volta da violência no futebol sempre nos preocupou. Quando nós íamos lá no Alambrado, do estádio do 24, do 14 de julho, de Itaqui, de Uruguaiana, do Sabiana, enfim, amigos, quando íamos para a beira do gramado, era para ver um jogo de futebol. Claro que tinha as rusgas, mas não com a violência que tem hoje. E parece que quanto mais a gente fala, mais eles gostam de aparecer. Olha, pensa bem, uma pedrada no ônibus, uma cadeirada na torcida. Olha, me deu preocupação uma imagem que eu vi esse final de semana, uma criança nos braços do pai, parece que desmaiada, num campo de futebol. Parece lá do Ceará. E aí, meu amigo, eu fico pensando, preocupado, até quando? Enquanto nós não estiparmos esses bandidos, enquanto não fizermos o que foi feito na Inglaterra contra os hooligans, não vai resolver, não. Tem que ser mais severo. Agora, a nossa justiça desportiva, ela é muito frouxa. Ela interdita o estádio hoje, suspende uma torcida organizada, que de organizada não tem nada, é torcida bandida de mercenários que estão lá, muitas vezes tentando pelos políticos do clube, que nos levam a isso. Enquanto nós não tomarmos sérias atitudes, botando na cadeia quem merece e proibindo não 2, 3, 4 partidas, mas estiparmos, proibir para o resto da vida desses bandidos entrarem em estádio de futebol, não vai se resolver a coisa. Profundamente lamentável. Eu ando muito triste, muito preocupado, meu amigo. E a dupla Grenal, JG? O Grêmio se arrastando na competição, o Internacional surpreendendo. O que te parece tudo isso? Quando começou o Campeonato Brasileiro, a imprensa brasileira e principalmente os gaúchos, nós da mídia gaúcha, nós somos muito exigentes. O Inter não vai a lugar nenhum. Claro que era o treinador. Olha o Mano Menezes, o que fez com esse time. Hoje o time tem um meio-campo sólido, tem uma defesa fantástica, goleiros nem tanto, mas são jovens revelações do futebol gaúcho. Olha, o Inter está no caminho certo, já está classificado para a Libertadores do ano que vem, e é isso que se quer. E se o Palmeiras bobear, o Inter ainda pode ser campeão. É um restinho de esperança que temos, mas temos essa esperança. E outra questão é o Grêmio. O Grêmio, olha... O seu Grêmio, não é, JG? O seu Grêmio. Exatamente. Que vergonha. Tá danada a coisa, não é, Jota? O Grêmio troca de treinador, não desenvolve o futebol que a gente esperava, a qualidade técnica dos elementos contratados para defenderem o tricolor nesta temporada também não respondem ou não correspondem à expectativa. É isso que você nota? Agora me diz uma coisa, Jorge Antônio e Dante.
vocês que vivem, Dantas, vocês que vivem com futebol de salão e futebol de campo. Onde é e quem é que disse para o seu Romildo Bozan e para o Renato Portaluppi agora e para os outros que contrataram, tal de Guilherme? Pelo amor de Deus, amigo, aquele não joga nem no chumbinho lá da fronteira oeste, viu? Que jogador bem inútil, mas não adianta, a imprensa gosta porque deve pagar um churrasquinho de vez em quando, porque olha, jogar futebol que é bom, de jeito nenhum. E com esse time que o Grêmio está aí, olha, se classificar para a Série A do ano que vem, vai ser um milagre, meu. É um aborto. É muito ruim. Eu nunca vi uma equipe de futebol profissional, de Grêmio, de Inter, tão ruim quanto este que o Grêmio está apresentando para a sua torcida. A cada jogo é um parto, é um sofrimento, amigo. Pois é, JG, todo mundo sabe que o Grêmio está com 58, Bahia 57, Vasco 56 e o Sport Recife. E o Sport Recife 53. Grêmio e Sport Recife, mais uma batalha dos aflitos. O que eu quero dizer é o seguinte, JG, o Grêmio está criando um monstro dentro do seu vestiário. O Renato não admite que tenha visto de futebol alguém que entre no vestiário e dê as coordenadas. E que o treinador tem que ser empregado e não dono do time. Mas o Renato só faz isso no Grêmio. Porque ele esteve no Flamengo, quis implantar e não durou 6 meses, o Flamengo mandou embora. É um problema sério, é um vício perigoso que o Grêmio está criando dentro do seu estádio, dentro do seu time, né, JG? Mas aí é que tá. O Grêmio é um time que não tem direção. Deu sorte em 2016, quando ganhou a Copa do Brasil. 2017 ganhou aquela Libertadores, que aquela lá estava fácil, qualquer um ganhava. E o resto nunca mais, nada mais. Romildo Bozan foi de 10 a 0. De grande administrador a péssimo dirigente. Vou te contar, nunca vi uma direção tão inapta, tão inerte. Se acercou das piores pessoas do futebol gaúcho. E o Renato não ficou longe. O Renato pode ser bom, macho, alegre, feliz, é ídolo. Já ganhou a estátua, já foi homenageado. Vai dormir, deixa ele lá jogando futebol na praia. Está na hora de tratar o futebol do Grêmio com profissionalismo. O Inter tomou essa decisão, contratou o Mano Menezes e daí, próximo a ser campeão do Brasil, do Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras fraquejar. Então, futebol é coisa séria. Não é para amador e muito menos para políticos partidários. Futebol se resolve com craques e não com perdas de paus. Muito bem. A mistura não pode acontecer realmente, meu caro JG. É um prazer tê-lo na TV Passo Fundo aqui, recapitulando um pouco de sua história e demonstrando aos telespectadores o conhecimento que tem em todos os setores. É no hipismo, é na natação, é no voleibol, é no futsal, é no futebol de campo, enfim, é uma presença sempre marcante e que chama e desperta a atenção do telespectador, não é, meu caro Carlos Dantas? Mais uma vez, né, é uma alegria, né, a gente poder participar com o JG, essa história viva do Rádio Gaúcho. Da minha parte, meu muito obrigado, foi um prazer falar contigo, JG. Saúde e felicidade e vamos esperar que as coisas melhorem de agora em diante. Olha, eu quero mandar um alô especial para ti, para o Jorge, para toda a equipe da TV Passo Fundo, ao Fernando. Enfim, amigos, muito obrigado pela oportunidade de conviver. E só sei um pouquinho de cada coisa, sou que nem caixeiro viajante de antigamente. Trago mel, rapadura e pão de bico para ficar um pouco mais alegre no Rio Grande que eu vivo. Olha, meus amigos, muito obrigado. Graças a vocês, eu fico bem informado.
Um grande abraço, sucesso para sempre, meu caro Jorge Antônio. Muito bem, eu sou agradecido aí, que talentosa, que maravilha reencontrar uma pessoa maravilhosa como é o José Poitevin Gomes, o JG do Rádio Pasfundense. Hein, Eduardo? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade e é gratificante ver o JG falando do hipismo e da nossa juventude. Enfim, o jovem, né, quando desenvolve qualquer atividade esportiva, que nem o JG falou, está longe de alguns outros vícios. Então, muito obrigado pela oportunidade e para sanar algumas dúvidas do hipismo que alguém queira saber como praticar. Nós vamos falar no segundo bloco com o Osmar Tuasa, com o Rafael James, com o Alessandro Weber, que é o pai do Lorenzo, menino de 8 anos, e com a Isabela Marques, que é uma amazonas, estudante do Colégio Tiradentes de Passo Fundo. Aguarde um momento só, a gente volta já em seguidinha. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na sua TV Passo Fundo. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 35 municípios. Neste segundo bloco, conversando diretamente com o pessoal do Centro Hípico Rubi. O tenente Tuasa, juntamente com o assessor de comunicação e divulgação, o Rafael James, o Alessandro Valdovino, que é o pai do Lorenzo, 8 anos, cavaleiro, não é? E que traz junto consigo também a Isabela Marques, aluna Marques do Tiradentes. Ela é amazonas. E é muito gratificante conversar com vocês e saber que essa meninada aí, esses jovens, estão despontando para o hipismo. Esta apresentação que eu faço aí é grato ao Osmar Tuasa, que é o responsável direto. Bom, o hipismo aqui em Passo Fundo, ele tem uma trajetória da década de 80, quando a Brigada Militar, através do Coronel Fiorello, na época capitão, montou uma equipe de hipismo dentro da Brigada Militar e a partir daí foi se desenvolvendo e foi criado, a partir daí, a Sociedade Hípica Pasfundense. E em 88 eu fundei a primeira escola de equitação aqui em Passo Fundo, que a Escola de Equitação Roselândia. Então, a partir de 88 até nos dias de hoje, eu permaneço ali na Roselândia ministrando aulas de hipismo.
E esse chapéu de proteção aí, me parece que eu vi no pessoal da Brigada Militar. Faz parte também do hipismo? Essa aqui é uma proteção contra o sol e desde que eu comecei a dar aula, né, eu já uso esse chapéu e é uma marca minha, né, eu estar com o chapéu em todas as atividades que eu pratico na área de ministrar inclusive aulas. Nas entrevistas, é isso? Exatamente. É uma marca registrada do Toasa, né? Tanto que se ele estiver lá no meio da pista de hipismo, de longe, tu sabe onde é que está o Toasa. Por causa desse chapéu que é tradicional e que faz um belo trabalho. Desejar meus parabéns pelo grande evento que foi nos 92 anos da Brigada Militar de Passo Fundo. Organizadíssimo evento, competição, o clima ajudou e traz revelações, né? Como, por exemplo, a Aluna Marques, que eu vi ser campeã na altura 1,10 m. Aluna Marques, parabéns, é um prazer recebê-la aqui e que grata satisfação você ser uma amazona e destaque também no teu colégio aí, que é o Colégio Tiradentes. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também, obrigada por terem me convidado e com certeza é uma honra estar aqui. Como é que é o nome dos teus pais? É o Ari Fernandes Marques e a Eliane Adriana Alberes Marques. E você começou no hipismo há muito tempo ou não? Fazem 8 anos que eu faço hipismo com o Toasa, iniciei lá. E é metade da minha vida, né? Agora eu tô com 16 anos, então é uma parte de mim. O Colégio Tiradentes exige que você desenvolva a sua tarefa como aluna, não é? E depois, então, o momento de lazer. Lazer é o hipismo. Então, muita gente às vezes conhece o hipismo por conta do Colégio Tiradentes, e eu fui ao contrário. Eu conheci o Colégio Tiradentes por conta do hipismo, porque elas eram minhas colegas, a gente interagia muito, elas sempre eram muito educadas e sempre foram uma inspiração para mim, e isso me motivou a querer entrar no colégio. Lá dentro do colégio, todo mundo tem que escolher uma extraclasse para fazer, esportiva e cultural. E como eu já estava envolvida com o hipismo, eu escolhi, então, continuar fazendo jus ao meu esporte. O senhor acha que é lazer, seu Jorge? Lá no Colégio Tiradentes não tem lazer. Tu entrou para competir representando o colégio, tu tem que ser aluno de ponta. É cobrança, queira ou não queira, estilo militar. E daí que saem os grandes talentos, principalmente no hipismo. E eu quero aproveitar e mandar um abraço. Conhece o Tenente Backstein? Conheço. É ele que cobra deles. Sim. Ele é muito duro, linha dura lá, Aluna Marques? O meio militar é assim mesmo, né? Mas com certeza ele é uma pessoa incrível. Tá aí, Tenente Backstein, aquele abraço do Colégio Tiradentes. Bom, passe aí para o microfone, por gentileza, para esse menino que está despontando também no hipismo. Lorenzo Weber. Está ao lado aí do seu pai e traz o seu abraço através da TV Passo Fundo aos seus amiguinhos que estão assistindo nesse momento. Como é que está, Lourenço? Bem. Você pratica o hipismo desde quando? Comecei em novembro do ano passado. Está satisfeito? Sim. Você é aluno da onde? Do Centro Hípico Rubi. Muito bem. Toasa. E você é incentivado pelo papai, pela mamãe, pelos seus amigos? Ou você tem a preferência e tem o amor pelo cavalo? A preferência e o amor pelo cavalo. E os meus pais também gostam que eu pratique e seja feliz no hipismo. Você chama o cavalo pelo nome? Sim. O cavalo que você monta? Sim. Como é que é o nome do cavalo que você monta? Babalu. E o que você diz para ele, para que ele seja dócil para com o montador, que é você na época? Eu digo para ela se esforçar e ser querida. Você já sabe encilhar um cavalo? Não. Mas tem tempo ainda, né? Uhum. É isso aí, né? A gente vai desenvolvendo, né? Vai conversando com essa meninada. Lorenzo, fique completamente à vontade. E o seu pai, que está ao lado aí, o Valdoino, pode dizer do incentivo que é dado para o menino? Nós começamos desde o ano passado esse trabalho, porque ele achou interessante através de um coleguinha dele de escola, que a irmã dele fazia hipismo. Aí ele disse: pai, mãe, eu gostaria de fazer uma aula de equitação. Acho que o cavalo, como eu sempre gostei de cavalo, ele me disse, então eu gostaria de participar e conhecer, fazer uma aula experimental. Eu disse, por que não? Afinal, uma criança sempre gostou de animal, eu já tinha montado algumas vezes em cavalo, mas assim, esporadicamente.
E quando ele chegou lá, ele fez a primeira aula. Daí o Tuasa fez aquela aula experimental para ver com a criança, pegar o equilíbrio, conduzir o cavalo, e assim foi. E naquela primeira aula ele já começou a ter um interesse, já tinha um equilíbrio importante, inclusive o Tuasa já soltou ele na primeira aula a andar sozinho, e dali por diante está se esforçando. Que maravilha. E curioso que inverno e verão não perde uma aula, até hoje o Tuasa é testemunha disso, ele gosta, e só se estiver chovendo, coisa assim, senão ele não falta nenhuma aula. Muito bem, olha aí, essa é a declaração, o depoimento do pai do menino. Mas nós estamos conversando aí com o pessoal do Centro Hípico Rubi. Nós vamos a um movimento agora do Esporte Clube Passo Fundo. Passo Fundo que vai bem aí na Copinha Tarcísio Flecha Negra e realizou uma bela exibição no último domingo, vencendo a Glória de Vacaria pelo placar de 1-0, já está aí na tela, e nós vamos ao trabalho realizado pelo nosso repórter Carlos Dantas. Acompanhe agora. Nós tivemos hoje maturidade e tranquilidade para jogar contra uma equipe que veio para jogar por uma bola só, né? Extremamente defensiva, tentando atrasar o jogo, paralisar o jogo, e a gente tentou jogar, fazer o que a gente faz de melhor, que é jogar. No primeiro tempo a gente ainda teve alguns problemas de passe, eu acho que a gente poderia ter qualificado um pouquinho mais o passe, né? Para chegar numa intermediária, no último terço com mais qualidade. Depois no intervalo a gente mudou, colocou o Romeu para qualificar esse passe à frente dos zagueiros, né? E colocar os dois meias no jogo, que estava faltando até o momento. Mas parabenizar a entrega, né? Eu falei para eles na palestra que hoje a gente necessitava sacrificar o individual para prevalecer o coletivo. Não fizemos um grande jogo, a gente foi eficiente para ganhar a partida e passar à frente. A gente sabe que precisa melhorar, evoluir, porque a nossa intenção é brigar pelo título, né? Não é só passar de fase. Mas parabenizar todos os jogadores que entraram em campo, o pessoal que ficou como opção, né? Infelizmente não dá para agradar todo mundo. Nós temos hoje jogadores de qualidade que estão ficando fora do banco de reserva, né? Então é um grupo que vence junto, que trabalha junto, né? Hoje a gente defendeu o nosso trabalho, nossa convicção, defendeu esse ambiente bom que a gente tem no dia a dia e que resultou numa grande vitória hoje. A estreia do Pablo, como é que, na sua concepção, professor? O Pablo chegou essa semana, né? Então são 7 dias que ele está treinando, é muito pouco assim para deixar ele numa condição ideal de jogo, né? Mas foi pro sacrifício, foi um jogador que não comprometeu, qualificou o nosso passe lá de trás e ele tem muito para evoluir ainda, né? No passar dos dias aí, dos jogos, tenho certeza que ele vai evoluir e vai nos ajudar muito. Nesse período entre os jogos, né, que o Passo Fundo ficou acompanhando, tiveram outros reforços, né? Foram 5 no total, inclusive o Gui Vieira, que hoje não participou da partida. Como é que tu pretende utilizar todos esses nomes, esse elenco que agora fica um pouco maior? Na verdade, só pode levar 19 para o jogo, né? Se você tirar 2 goleiros, ficam 17 de linha. Então é a hora de pensar coletivamente. Eu não posso pensar individualmente, né? Eu não posso pensar daqui a pouco como um atleta, né? Se eu ficar fora eu vou ficar chateado, se eu for pro jogo eu vou ficar feliz. Eu tenho que pensar coletivamente, eu tenho que pensar para 28 jogadores. 28 jogadores. A missão do técnico ela não é fácil. E eu não vou agradar todo mundo. Infelizmente eu não tenho como colocar 27 para jogar, né? Então o pessoal que ficar de fora vai ter que ter paciência, vai ter que trabalhar, vai ter que competir no dia a dia para buscar seu espaço. A gente em algum momento vai gerir o grupo, daqui a pouco trocando fazendo rodízio, daqui a pouco no banco, né? Deixar todo mundo em condições ideais para jogo, mas é uma missão difícil, eu espero ser o mais justo possível. Ser totalmente justo não tem como, né? Mas ser o mais justo possível para que a gente possa conduzir esse grupo até o título no dia 19 do mês que vem, onde é a grande final. Professor, a questão dos próximos adversários é outra competição, é outro jogo, então não dá para pensar no que passou, né? No resultado acontecido, por exemplo, em Santa Maria, que o Passo Fundo venceu. Se passar, ou o Garibaldi, são equipes que vêm para complicar. Se nós tivéssemos tido uma campanha razoável, muito ruim, hoje eu estaria sendo cobrado. Ganhamos o jogo, mas fizemos uma campanha ruim. Não. A gente venceu o jogo e fez uma campanha extraordinária. São 100% de aproveitamento. 100%. Isso a gente precisa valorizar muito.
a gente precisa, como eu disse na palestra, defender esse histórico nosso, defender essa campanha nossa, né? Lógico, o jogo contra o Inter vai ter um teor que é a tensão, que talvez não teve no primeiro jogo. Mas se a gente lembrar bem naquele primeiro jogo, se a gente perde aquele primeiro jogo, a gente não classificaria em primeiro e colocaria em xeque, né, a nossa segunda fase, que é o jogo eliminatório. Agora nós temos 2 jogos, vai passar o time mais equilibrado, mais competente, mais eficiente e que tem maturidade para saber administrar esses 2 jogos e vencer, né? Sobressair o adversário, que é o nosso grande objetivo hoje. Você acha que é melhor agora 2 jogos eliminatórios com um time com uma qualidade como o Passo Fundo tem? Quanto mais jogos para uma equipe qualificada, melhor. Um jogo, tudo pode acontecer. A gente controla grande parte do que acontece dentro do jogo, 80%, 90%, mas tem 10% que você não sabe, não tem como controlar. Uma expulsão, um cartão, um pênalti com 2 minutos, um gol que é improvável, que você não treina. Às vezes o cara dá um chute da intermediária, a gente não treina isso. É difícil treinar um chute da intermediária, né? Então tem variáveis dentro do jogo que a gente não consegue controlar. Agora, um time qualificado como o nosso, quanto mais jogos tiver, melhor. Se fosse pontos corridos, melhor ainda. Se tivesse 20 jogos, mas a gente só tem 2. E a gente vai ter que ter capacidade, competência para vencer esses 2 jogos e passar mais uma etapa que, como eu disse, o objetivo nosso é chegar à final. Professor, para encerrar minha parte, a questão arbitragem. Hoje teve um pênalti claríssimo para o Passo Fundo, o árbitro não deu. Se empata o Glória e o Passo Fundo vai para os pênaltis, está feita a confusão. Isso aí sei que é um trabalho da diretoria, mas vamos ter que tomar uma providência, né? É difícil falar, né? Não vai voltar atrás, tá? A divisão de acesso. Nós tivemos 3 pênaltis em Santa Cruz contra a Avenida e não foi dado, tá? O jogo de hoje teve um pênalti legítimo e a arbitragem não deu. Mas não cabe a mim agora ficar aqui, sabe, questionando a arbitragem ou comentando os erros, né? A gente erra também. A gente podia ter definido o jogo bem antes, né? Não deixar na mão da arbitragem decidir. Eu espero que nos próximos jogos a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade, fazer os gols que aparecem, para que a gente possa não depender tanto da arbitragem. Jonathan, que é zagueiro, mas depois foi substituído, mas fez assim, no contexto geral, fez uma boa partida, uma grande vitória, né, Jonathan? Isso é o que interessa. A gente procura sempre escutar o professor Marcelo, né? Ele sempre fala que não tem time titular, e sim a gente tem um grupo aqui, né? Então todo mundo tem que estar pronto para quando precisar e quando tiver oportunidade, aconteceu, entrar e dar conta do recado, e se não manter o nível, mas como evoluir o nível, entendeu? E a gente fica muito feliz de sair para a vitória e classificado agora para as quartas. Jogando nessa função de lateral direito, como um jogador do sistema defensivo de volante, permanece nessa característica ali, ajudar mais o sistema defensivo da equipe? Sim, procuro bastante ajudar o sistema defensivo e sim também procurar o último passe, né? Conduzir essa bola, tentar achar um passe pro Mundial, como achei pro Dalto, que ele conseguiu fazer o gol e não aceita a vitória. Agora é pensar nos próximos adversários, ou no próximo, que é tudo eliminatório, né? Não tem, seja quem vier, tem que encarar de frente. A gente continua trabalhando com a seriedade, né? Independente do adversário que vir, a gente está preparado. Presidente do Esporte Clube Passo Fundo, presidente Vonley, desde já os parabéns, não só pela vitória, mas pelo grande trabalho que o senhor vem fazendo com a sua equipe aqui no Vermelho da Serra. Só em resgatar o torcedor que estava abandonado, tinha abandonado o clube, já é uma grande vitória. E a grande vitória de hoje, frente à equipe do Glória, uma boa equipe, e que veio para complicar, né, presidente? Obrigado, Dantas. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, é um clássico já hoje, já regional aqui nosso, a gente sabia que não ia ser fácil, não é assim, vamos atropelar o Glória. Não é assim que funciona, respeitar o adversário sempre. Fizemos um bom jogo, consistente, ganhamos e agora vamos para o próximo passo. O importante é que o grupo está organizado praticamente, está unido e todas as equipes, principalmente as que vêm de agora em diante, obviamente, vem por uma bola, presidente, por causa da campanha do Passo Fundo, que é 100%. Então, eles não vão se atirar e vão jogar por uma bola, dificultando a vida do Passo Fundo. A gente tem que aprender a jogar dessa forma. Agora nós pegamos o Garibaldi já, quarta-feira, lá em Garibaldi. É um jogo totalmente diferente, uma equipe também com bastante jogadores experientes e a gente tem que estar preparado para jogar. E eu acho que vai ser um jogo
sem favoritos, que nem eu falei primeiro, também não tinha Nós e Glória, não tem Nós e Garibaldi, em função de eles terem eliminado hoje o Inter de Santa Maria. Então não estão entre os 8 à toa. Sua mensagem aí pro torcedor. Eu preciso que o torcedor venha mais a campo. Eu esperava mais torcida hoje, fiquei decepcionado com a torcida hoje, muita pouca gente, e agradecer os torcedores que vieram. Esses sim são guerreiros, agradecer demais eles e esperar que domingo que vem esteja casa cheia já, né? Vale a semifinal, gente, é o jogo da semifinal. Se não vir com um jogo que vale a semifinal, vamos esperar qual o jogo. Vamos lá, vamos apoiar o clube, pessoal. Muito bem, estamos de volta, não é, Dantas? Pois é, está aí a vitória do Passo Fundo, 1-0. O Passo Fundo não jogou bem, né? Melhorou um pouco na segunda etapa e o gol saiu numa jogada trabalhada, pelo que eu notei. Cobrança de lateral, o passe pelo meio-campo, aquela história nada de ligação direta, e o Jonathan surgiu como um elemento de surpresa nas costas da defesa do Glória e fez 1-0, o suficiente para classificar e enfrentar o Garibaldi agora, já no meio da semana e no fim de semana aqui em Passo Fundo. Atenção, torcedores, o presidente está aí, já falou, convidou, convocou. No dia do jogo, o ingresso vai ser R$30 e 15 a meia entrada, mas se você comprar antecipado durante a semana, o ingresso vai ser bem mais barato. E é importante que o Passo Fundo vença o Garibaldi, se Deus quiser. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui é o gramado do Vermelhão da Serra. Perfeito. Excelente gramado, um dos melhores do interior, de novo voltou a ser um excelente gramado, o Vermelhão da Serra. Passo Fundo, grande vitória, agora é pensar no Garibaldi. Tuasa, as próximas competições, os próximos investimentos do Centro Hípico Rubi e da sua meninada, dos seus atletas, enfim. Bom, eu não poderia deixar de falar do grande evento que aconteceu, o Dantas esteve presente lá, no Festival Hípico da Brigada Militar, onde o Tenente-Coronel Marcos, o comandante, né, conversamos e ele me incumbiu dessa missão de realizar esse festival. Foi um sucesso, reunimos mais de 130 competidores dos estados aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um do Paraná, enfim, um sucesso total. O próximo evento que nós estamos almejando é o Festival Hípico Noturno da Brigada Militar, que acontece em novembro, final de novembro, em Porto Alegre. E o Centro Hípico Rubi e o Colégio Tiradentes da Brigada Militar vai estar representado pelos meus alunos. Vamos conversar com o diretor de comunicação, o Rafael James, né, que é o responsável pelo andamento e desenvolvimento do Centro Hípico Rubi. Como é que está você, meu amigo? Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui todos os dias, né, presente com a comunicação. A comunicação hoje em dia é rápida e rasteira, tem muitas mídias, muitas mãos para ser feito um evento, né? Então, nós colaboramos desde o começo, né? O comandante, Coronel Marcos, chamou eu e o Tuasa, fomos, conversamos e assim começamos desde o princípio mover essa montanha que é o cavalo, o hipismo, os alunos, os pais, as empresas, Secretaria dos Esportes. Não podemos deixar de agradecer todo esse pessoal que nos ajudou nesse evento, né? A divulgação, Rafael, que você faz é o contato direto com outros centros hípicos, através do setor de datilografia, do tempo da datilografia, da comunicação, enfim, do telefone, do celular, por e-mail, enfim, como é que vocês se entendem nessa situação? Muito bem. O Tuasa, nós temos um contato, principalmente o Tuasa, por mais de 30 anos no hipismo aqui da região, do estado e via Brigada Militar, comunicamos com todos
os centros hípicos do estado, tanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Inclusive, quero dizer que alguns anos atrás teve até o pessoal da Argentina aqui, o Toasa pode comentar melhor. Então, a gente faz essa convocação, essa solicitação para eles, e quem puder, quem quiser participar, está aberto, principalmente porque é esporte. Esporte é saúde, esporte é cultura, e estamos aqui e agradecendo também a vocês, Jorge Gerhard, grande narrador, ouvia muito o senhor, e grande Dantas também, que faz essa parte, esteve lá aquela noite, vimos a palestra do Guilherme Curtis, vimos o jiu-jitsu, e foi muitos esportes no mesmo local, né? Então a saudosa Brigada Militar colabora muito conosco, né? Muito bem. O nosso diretor, o Fernando, sorriu ali e lembrou quando eu falei em datilografia. Mas é o momento, não é? Faz tempo, né? Faz tempo, mas a datilografia faz parte da história, não é? Você chega num computador, você tem que saber dedilhar. Exato. Tem que saber. Então tu tem que ter conhecimento. Eu quero voltar ali ao Lourenço. Lourenço, tu citou teu pai, tu citou Toasa, mas tu não citou quem cuida de ti quando tu cai, se machuca e que vai fazer aquele carinho de noite pra dormir. Como é que é o nome da mãe? Rosimar. Como? Rosimar. Rosimar, então faz uma saudação pra tua mãe. Não podia esquecer tua mãe, né? Tá, manda um abraço pra ela. Abraço, mãe. Rosimar. Eu queria voltar para a aluna Rodrigues. Marques. O Spartacus, que é o teu cavalo. Eu vi tu competir, um belo cavalo, e venceu na categoria de 1,10 m de altura. Como é que é a relação cavalo e Amazona? Teve uma hora quase que ele sentou e tu conseguiu te equilibrar e tirar ele sem perder a elegância. Porque o tchan do hipismo é a elegância tanto do cavaleiro como da Amazona. Como é que tu conseguiu superar aquela sentada que o cavalo quase deu numa dos obstáculos? Então, a relação que a gente tem com o cavalo é diária. Eu vou praticamente todos os dias treinar, sempre que eu posso, tô lá. Nem que não seja para montar, mas também para estar com o cavalo. Isso é muito importante no hipismo, a conexão que você tem que ter com o teu conjunto. Porque não é uma pessoa, não é um cavalo, é o conjunto que tem que funcionar. Eu conheço meu cavalo, fazem 2 anos que a gente vem trabalhando e alcançando esses resultados, tanto que essa foi a primeira prova minha e dele. Nenhum dos dois, então, competiu nessa categoria antes, é uma coisa nova, e é desafios, né? A gente vai se superando e vai buscando sempre o melhor resultado com os treinos, e a gente dá um jeito sempre. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Toasa, Jorge, bem rapidinho. Eu aprendi com o finado doutor, foi juiz de direito, Otávio Cruz Ribeiro, foi oficial da brigada. E um dos detalhes que ele contou do hipismo que eu aprendi, que quando tu vais dar o salto, tu te apoia no queixo do cavalo e não só nos estribos? Tem essa jogada técnica? Otávio, eu fui presenteado por ele com um cavalo. Exato. Infelizmente ele nos deixou em 94. Sim, a dona Sandra, a sua esposa, elas me doaram um cavalo para mim. Então eu tenho um grande apreço por essa pessoa. O cavalo tem toda uma técnica, como a Isabela falou, é conexão, cavalo-cavaleiro. Então todos têm, e gradativamente o hipismo foi evoluindo. Na década de 80, nós tínhamos muita dificuldade, às vezes, no aprendizado, porque não tinha muitas pessoas dedicadas ao hipismo no Brasil. Com o passar dos anos, técnicas foram aprimoradas. É quase que nem no futebol. Tu tem que se aprimorar e evoluindo. E foi o que aconteceu. Então essas técnicas de salto, do manuseio com o cavalo, no obstáculo, todas têm a crescer. E o doutor Otávio sempre foi um amante do hipismo e do cavalo. Eu, quando vocês falam isso, eu volto aos meus tempos do Exército Brasileiro. Servi na cavalaria, do 1º 20º Regimento de Cavalaria,
do Exército Nacional e, consequentemente, eu tinha o meu amigo Cavalo, não é? Eu achei que e conversava com ele também. Achei que o senhor só limpava as baias. Para que ele fosse realmente amigo da gente. E ele se torna amigo, indiscutivelmente. Eu volto a esse passado que não é muito recente, não, é bem distante daqui. Mas nós temos também um trabalho com o Guilherme Kurtz, que é medalha de prata no Sul-Americano, realizado em Assunção, no Paraguai. Fala, Guilherme. Guilherme Kurtz, que também é gaúcho, Vini. Mais um gaúcho aí, na prova de 1.500, mais um da terrinha. Então vamos lá. Boa sorte pro Guilherme. Guilherme, o atleta 399, você vê aqui de verde, já que perto do atleta que vai puxando a turma, o San Martín Dias Carlos Andrés da Colômbia. Eles fazendo aqui a primeira curva, 1.500 metros, 3 voltas, mais 3/4, quase 4 voltas nessa pista de 400 metros em Assunção, ainda molhada por causa da chuva nessa noite de quinta-feira, na capital do Paraguai. Vale aí a sua torcida. Galera torcendo pelo Guilherme Kurtz. Ele já completando a primeira volta. O Guilherme não deixa disparar aqui o atleta 243 da Colômbia, o San Martín Dias. Todos ainda muito agrupados. Já dentro da segunda volta. Temos 1 minuto e 15 de prova. Você ligado no canal Olímpico do Brasil. Vamos nessa. São Jogos Sul-Americanos. Há pouco Jaqueline ficou com a medalha de bronze nessa prova dos 1.500 metros. Daqui a pouco tem o 100, hein? Vamos fechar a programação do dia com 100 metros rasos. Eles completam mais uma volta, vão se aproximando da marca dos 2 minutos. Santiago Catrofi do Uruguai nesse momento vai puxando a fila. O Guilherme continua bem próximo, está aqui em terceiro lugar no momento. Melhor marca do Guilherme na carreira, 3 minutos 39 e 72. 3 minutos e 39 segundos. Guilherme aqui em segundo no momento. Uruguaio ainda puxando a fila. O Santiago Catrofi, nascido em 1999. Agora eles já mais espaçados, mas ainda um grupo de 4, 5 corredores muito próximos. E aí eles se alinham em 3. É Argentina, Brasil e Uruguai. Agora o Uruguai fica um pouco para trás. E vão entrar agora na última volta. E entram aí para a última volta. Vem forte o Bruno Federico, o argentino, que tomou a liderança há pouco. É agora que eu quero ver. Brasil, Argentina e Uruguai. O Bruno Federico vem forte, olha como o Guilherme consegue um gás nesse momento. Já coloca de lado para assumir a primeira posição. E tá ficando bonito. O argentino vai perdendo o fôlego. O uruguaio Santiago Catrofi vem encostando, mas a briga é boa. O Bruno Federico não deixa o Guilherme escapar. Já temos 3 minutos e 22 de prova. Vai tentar passar aqui por fora o argentino. O Bruno Federico vem forte nesses últimos metros, já com a expressão de dor dos atletas. Guilherme vem para a medalha de prata. Bruno Federico dispara. O ouro fica com a Argentina. Guilherme é prata. E a medalha de bronze vem para o Santiago Catrofi do Uruguai. Voltamos então com o Tuasa e sua turma, já quase no encerramento. Só complementar nessa, Jorge. Não vamos deixar o Guilherme curto em seco, pular de um para o outro. Temos que saudar nosso atleta. Medalha de prata no Sul-Americano no atletismo. E o Guilherme é a coisa mais importante que existe. Passo Fundo já tem um garoto de ouro, que é o Guilherme Kurtz, no Troféu Brasil de Atletismo, e agora prata nos 1.500. Nos 800, ele ficou em 4º lugar. Então, o Guilherme Kurtz foi
praticante do hipismo também, foi campeão. Só que nós estamos falando agora só da competição. Meu querido, mas não dá para cortar direto e sair cortando. Você fala o que quiser. Não é o que quiser. Você fala o que quiser. Esse trabalho sensacional do Guilherme, que é aluno do Tiradentes. Eu só lembrei, eu gosto de falar pausadamente, né? E o rapaz aqui, quando não tem razão, começa a gritar, se pende a gritar. Como é que tu não vai ressaltar uns 1.500 medalhas de prata? Mas tudo bem. Daqui um pouco está na seleção. Eu gostaria que você deixasse uma saudação final, juntamente com sua equipe, porque nós já estamos quase encerrando o nosso programa de hoje. Bom, não poderia também deixar de falar do Guilherme, do Curtis. Tá aí, ó. O Guilherme Curtis, ele foi aluno do Colégio Tiradentes e por 3 anos ele praticou hipismo comigo. Praticou hipismo a mãe dele, ele, as irmãs, e hoje eu também dou aula para os sobrinhos deles. Então é um grande praticante do hipismo e o Curtis é uma referência em matéria de esporte. Tanto é que lá na brigada, lá o Dantas acompanhou com nós convidamos o Guilherme para ele fazer uma palestra no dia desse evento lá na brigada, os 92 anos da Brigada Militar, para ele servir como incentivo ao jovem que deseja praticar a parte de esporte. Muito bem, o nosso tempo esgotou, lamentavelmente. Agradecemos ao Osmar Tuasa e sua equipe. Agradeço também ao Dantas por sua participação no programa. E a sua presença é sempre marcante. Obrigado, meu caro telespectador. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413.